Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre termodinâmica. A termodinâmica, ela é o estudo das relações entre as quantidades de calor trocadas e os trabalhos realizados num processo físico, envolvendo um corpo, né, e o resto do universo. Por exemplo, um gás que está contido num cilindro provido de um êmbolo, né? Quando ele é aquecido, ele age com uma força F sobre o êmbolo, deslocando ele. Então, dessa forma, o sistema recebe calor do meio exterior e a força F aplicada pelo sistema realiza um determinado trabalho sobre o meio exterior. Então, aqui nós vamos ver alguns conceitos, né, como calor, trabalho, energia, força, pressão, tá certo? Então, vamos em frente. Olha lá, a termodinâmica estuda a relação entre calor e trabalho que um sistema, por exemplo, um gás, troca com o meio exterior. Vamos exemplificar supondo que um gás se expanda ao ser aquecido no recipiente provido de um êmbolo. O gás recebe calor e a força exercida sobre o êmbolo realiza um trabalho. Então, olha o que nós temos aqui, né? Eu tenho um determinado recipiente. Dentro desse recipiente, nós temos um gás. E acima do gás aqui, nós temos uma superfície, né? Que separa ele do ar, que é justamente o êmbolo. E esse êmbolo ele tem ali, né, a liberdade para se movimentar para cima ou para baixo, né? Fazendo com que o gás possa sofrer tanto a compressibilidade, assim como ele possa sofrer a expansibilidade. Se nós colocarmos ali calor naquele recipiente, né, as moléculas do gás elas vão ficar cada vez mais agitadas, né? Por condução, o calor, né, ele vai ser transferido ali de um corpo para o outro ou entre as partes de um corpo, né? E em consequência aí de choques moleculares, né? E quanto maior a temperatura, maiores as velocidades das moléculas e mais frequentes os choques entre elas. Então, desse modo, vai ocorrer aí a transferência de energia cinética para as moléculas, né, de menor velocidade. Isto é, para as regiões de menor temperatura. Então, a gente pode considerar, né, que a temperatura, né, é uma propriedade que determina o sentido em que se propaga o calor. E aí, dessa forma, essas moléculas, né, cada vez mais agitadas, vão exercer uma força sobre o êmbolo, onde ele terá sofrendo aqui um deslocamento. E quando eu tenho um determinado deslocamento em relação, né, da aplicação de uma determinada força, nós podemos afirmar que um trabalho, né, aconteceu. Então, o trabalho, do mesmo modo que o calor, ele também se relaciona com a transferência de energia. No entanto, o trabalho ele corresponde, né, às trocas energéticas sem influência de diferenças de temperatura, né? E nesse aspecto ele se distingue aí do caso do calor. O trabalho ele é realizado por uma força F, né, considerando-se, né, o sistema como um todo, independentemente do movimento de suas moléculas, e por isso ele não depende, né, da temperatura. Isso é muito importante você lembrar, tá? Agora, quando o sistema como um todo produz um deslocamento ao agir com uma força, né, sobre o meio exterior, o trabalho realizado é denominado trabalho externo. Agora, o trabalho executado por uma parte do sistema sobre outra do mesmo sistema é chamado de trabalho interno. Então, dessa forma, as forças de interação entre as moléculas do gás, né, realizam um trabalho interno. Ou seja, né, no estudo da termodinâmica, só consideramos o trabalho externo, que chamaremos ele simplesmente de apenas trabalho. Agora, presta atenção. Supondo a transformação isobárica, ou seja, a pressão P do gás ela permanece constante, podemos calcular o trabalho da força F. Você vai ter que recordar aí que trabalho é a força vezes o deslocamento. Só que força, se você lembrar do conceito de pressão, né? Pressão é a força sobre a área. E se eu isolar o valor da força, a força será o produto pressão vezes o valor da área. E essa relação que nós temos aqui na equação, né, a área vezes o deslocamento do êmbolo, isso nos dá aí uma variação de volume. Então, nós podemos reescrever o trabalho, e o trabalho é igual a pressão
vezes a variação do volume do gás. Então, uma coisa muito importante aí que vocês têm que notar, ó. Se tiver variação do volume daquele gás, um trabalho aconteceu. Se o volume permaneceu constante, o trabalho é nulo. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o volume diminui, o trabalho é o quê? Negativo. Então, presta atenção nisso. Agora, o cálculo do trabalho numa transformação isobárica, né? Vamos considerar um diagrama de pressão versus volume. Olha que interessante essa relação. Eu tenho um gráfico de pressão por volume, onde o volume está sofrendo alteração, mas a pressão aqui, como foi dito lá no começo, ó, a pressão é constante. Percebam vocês que eu tenho uma área formada, né? E essa área, né, vai nos dar aqui, através de uma propriedade gráfica, a representação de uma grandeza, que no caso aqui é o nosso trabalho. Então, presta atenção. A área A do retângulo, no diagrama pressão por volume, é numericamente igual ao trabalho. Então, é muito importante que vocês venham a lembrar a área de quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, circunferência. Nós precisamos dessas áreas, né? Então, de fato, a área, que é a altura vezes a base, nós teremos que é igual ao valor da pressão vezes o valor da variação do volume. Agora, a gente pode concluir, né, como a gente já tinha dito anteriormente, que o trabalho é numericamente igual ao valor da área descrita. Agora, essa propriedade ela vale para qualquer que seja a transformação, não somente a transformação isobárica, tá certo? Então, assim, para a transformação AB, que é esquematizada no gráfico abaixo, olha aqui que nós temos. Se você perceber agora, a pressão ela já sofre alteração. O volume também está sofrendo alteração, né? Agora, a área formada, agora ela tem um formato de um trapézio, como se o trapézio tivesse deitado, né? A altura ali está sendo descrita como sendo a variação do volume, a base maior é a pressão 2, a base menor é a pressão 1. Então, trabalhando em função disso, olha lá, o trabalho é numericamente igual ao valor da nossa área, não é isso? Então, o trabalho é igual pressão 1 mais pressão 2, ou seja, base menor mais base maior, certo? Vezes a altura, que no caso é o ΔV, dividido por 2, que é da equação, né, do trapézio. Então, de um modo geral, toda vez que eu tiver um diagrama de pressão por volume, a área vai ser numericamente igual ao trabalho trocado pelo sistema. Só lembrando que tem que tomar um cuidado muito grande na questão da unidade de medida. Eu só vou achar o trabalho em joule se a pressão estiver em Newton por metro quadrado e o volume estiver em metro cúbico, tá? Então, muita atenção para esse detalhe aí. Agora, quando o volume, como eu tinha dito até anteriormente, olha lá, ó, quando o volume V aumenta, significa dizer que ocorreu uma expansão do gás. Dizemos que o gás realiza um trabalho sobre o meio exterior, ou seja, neste caso, o trabalho é positivo. Agora, quando o volume V diminui, ocorreu compressão do gás. Dizemos que o meio exterior realiza trabalho sobre o gás ou o gás recebe trabalho do meio exterior. Então, neste caso, o trabalho ele vai ser o quê? Negativo. Quando o volume do gás não varia, ou seja, a transformação é dita isocórica ou isovolumétrica, o gás não realiza e nem recebe nenhum tipo de trabalho, ou seja, o valor do trabalho é igual a zero. Pensando em todas essas situações e resumindo aqui para todo mundo, olha lá, acompanha aí comigo. Volume aumenta, trabalho é positivo. O gás realiza trabalho. Se o volume diminui, o trabalho é negativo, o que é a mesma coisa de afirmar que o gás recebe trabalho. E o último caso, quando o volume for constante, né, a variação do volume será zero, então, em consequência disso, o trabalho também será igual a zero. Olha que interessante agora. Se o gás percorre um ciclo, isto é, o estado final coincide com o inicial, o trabalho trocado ele vai ser numericamente igual à área do ciclo. Então, o trabalho é igual à área do ciclo. Olha aí o nosso gráfico, né? Eu tenho novamente um gráfico de pressão por volume e a área será numericamente igual ao trabalho. Agora, uma coisa aqui que é muito importante, vocês não podem esquecer. Tá vendo ali as direções das setinhas que estão no sentido horário?
Quando nós temos ali o sentido horário, o trabalho ele é positivo. O trabalho é positivo. Agora, se as setinhas estiverem no sentido anti-horário, o trabalho vai ser negativo. Até porque, né, o trecho AB tem maior pressão que o trecho CD. Então, você tem que pensar nesse sentido aí. Já nos trechos AD ou DA e no trecho BC ou CB, percebam vocês que o volume não muda, né? Então, somente naqueles trechos ali, né, AD e BC, você pode perceber ali que naquele caso, né, o volume não sofrendo variação, então nós não teremos trabalho. O trabalho praticamente aí é a diferença da curva AB com a curva CD. Olha aí, na transformação AB, o gás realiza trabalho e em CD, como eu tinha afirmado, ele recebe. O trabalho realizado é em módulo maior do que o recebido. Então, logo, quando o ciclo é percorrido no sentido horário, o gás realiza trabalho sobre o meio exterior. Então, de modo análogo, quando o ciclo é percorrido no sentido anti-horário, o gás recebe trabalho do meio exterior. Então, mais uma vez, reforçando, sentido horário, o trabalho é positivo. Sentido anti-horário é negativo. E olha aí como é que a gente pode afirmar, né, de uma outra forma. Quando o gás realiza trabalho, o trabalho é positivo. Mas quando o gás recebe trabalho, né, um trabalho foi realizado sobre o gás, significa dizer que o trabalho vai ser negativo, tá? Então, muita atenção para esses detalhes. Agora, olha aí o nosso exercício. Um gás sofre uma transformação AB, conforme indica o gráfico, né, o diagrama, pressão por volume. Calcule o trabalho, né? Calcule o trabalho que o gás troca com o meio exterior. Percebam vocês que a pressão já está em Newton por metro quadrado, o volume já está em metro cúbico. E o volume está crescendo, porque ele está indo do ponto A para o ponto B, ou seja, o volume ali passou de 0,1 para 0,3. Então, neste caso, nessa situação, você pode afirmar aí que o trabalho vai ser positivo, tá certo? Então, vamos fazer a área? Presta atenção. O trabalho é numericamente igual ao valor da área. Base maior, 3 vezes 10 à quinta. Base menor, 2 vezes 10 à quinta. Dividido por 2 da equação, vezes a altura, que é a diferença entre 0,3 e 0,1. Então, 3 mais 2 vai dar 5 vezes 10 à quinta. E 0,3 menos 0,1 dá 0,2. Esse 0,2 você pode dividir com o 2. Então, você vai encontrar 0,1. E ao multiplicar 5 vezes 10 à quinta com 0,1, nós vamos encontrar um valor de 5 vezes 10 elevado à quarta joule. Tá certo, pessoal? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.